Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Café com Plenitude de hoje. Eu sou o Rodrigo da Camila. E eu sou a Camila do Rodrigo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. A nossa aula de hoje é um patrocínio especial da Cru Empório Natural. Lá você vai encontrar esses cafés deliciosos, como esse que a gente toma aqui toda terça-feira. E eu quero também aproveitar e convidar você que está querendo investir um pouco mais na sua rede social, tanto no YouTube quanto no Instagram, para conhecer aqui os estúdios do Mentors. Aqui é um lugar aconchegante, maravilhoso, de equipamentos assim de última geração e com uma equipe sensacional. Venha fazer parte aqui também, tenho certeza que você vai amar. Nosso vídeo de hoje é super especial. Falaremos sobre o poder da comunicação. Você já observou como isso é importante nos seus negócios, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos? Então, nós vamos aprender hoje juntos aqui a influência que isso causa, né, nas áreas da nossa vida, a influência que isso causa nas nossas finanças. Então, pega o seu material aí, seu caderno, sua caneta, fique pronto para a nossa aula, compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que você gosta, que você deseja também que aprendam junto contigo, tá bom? Que a comunicação é poderosa, nós já sabemos. Agora, qual é a perspectiva bíblica sobre esse tema, sobre comunicação? Nós vamos aprender hoje que a Bíblia nos instrui que a comunicação precisa ser objetiva, precisa ser clara e honesta. Nós devemos, de toda forma, fugir de meias-verdades, de inverdades ou de algum tipo de comunicação que remeta a algo que desagrada a Deus. Por isso, eu te encorajo a procurar nas Escrituras aquilo que a Bíblia já diz que nós devemos fazer com relação à nossa comunicação. E a comunicação, ela transita ali em algumas áreas da nossa vida, né? Ela não tem relação apenas com o que a gente fala, também tem relação com a forma com que a gente se veste, a forma com que a gente se comporta, porque tudo de alguma forma está comunicando algo para alguém. Queridos, vou compartilhar com vocês um versículo que está lá em Mateus 5,37, que diz o seguinte: Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Você já parou para pensar qual é a forma que você tem comunicado? Você já parou para pensar sobre com clareza você tem transmitido? E o outro? Você já parou para analisar se o outro de fato está entendendo o que você está comunicando? Como o Rodrigo falou, nós temos diversas maneiras de comunicar, né? Não só pela fala, mas através de gestos, através da nossa vestimenta, da nossa postura, até mesmo da nossa entonação. A comunicação, ela é essencial, principalmente nos dias de hoje. Ela é essencial para o trabalho, ela é essencial no casamento, ela é essencial nas relações intrapessoais e interpessoais. Então, não é uma área que nós deveríamos negligenciar, muito pelo contrário, nós deveríamos olhar com muita atenção. E eu compartilho com vocês porque isso é um desafio para mim. Você aí que está me assistindo do outro lado pode achar, mas ela está ali, ela está falando muito bem, né, naqueles 12 minutinhos, 15 de vídeo e está tudo certo. Mas todos nós temos algumas debilidades. E a minha, por exemplo, é essa área. Eu tenho uma certa dificuldade para falar, às vezes, porque eu sou um pouco acelerada. E às vezes o outro que está me ouvindo não acompanha. Ou até mesmo a forma como que eu falo, muitas vezes um pouco mais incisiva, pode transmitir ao outro uma forma errônea, talvez, do que de fato eu gostaria de transmitir. Então, compartilhando com vocês um pouquinho do que eu passo, eu gostaria de falar que é muito bom a gente começar a olhar com muito cuidado para essa área. Não negligenciar, porque a Bíblia diz em muitos trechos, né, a importância da palavra, porque a palavra ela tem poder. Além de íntegra, a nossa comunicação precisa ter prudência. Quem que é o prudente? O prudente é aquele que evita um desgaste, um problema desnecessário. Então, quando nós somos prudentes na nossa fala, no nosso comportamento, quando nós somos prudentes na forma de comunicar algo,
nós muitas vezes vamos evitar problemas, desgaste ou qualquer outro tipo de situação que muitas vezes até nos constrange. Como a Camila falou, às vezes a forma de falar, o tom de falar, aquilo que você deseja transmitir, mas que você faz de uma forma errada, acaba sendo um desastre. Então, quando você traz prudência para sua comunicação, você também traz um pouco de discernimento, de sabedoria, de calma, que te ajuda a comunicar da melhor forma possível. Então, isso vai te ajudar a resolver problemas familiares, problemas no casamento, vai te ajudar no seu relacionamento na sua empresa, no seu negócio, e pode te ajudar também até nas vendas, né, para ganhar dinheiro, porque quem está lá na ponta da linha, do outro lado, ele deseja receber a comunicação, aquela fala, aquilo que você precisa passar da melhor forma possível, com integridade e com prudência. Lá no livro de Provérbios 16:23, que diz o seguinte: o coração do sábio instrui sua boca, e aumenta em seus lábios o conhecimento. O provérbio já nos instrui que nós devemos buscar por essa sabedoria, né? Porque quando nós temos sabedoria e a sabedoria vem de Deus, nós vamos ter mais discernimento e clareza no nosso falar. Então, assim, é muito importante nós vigiarmos a nossa fala, né? Vigiarmos os nossos pensamentos, porque a boca vai dizer o que o coração está cheio. Então, como anda o seu coração, do que você tem alimentado o seu coração, os seus pensamentos, isso vai determinar como você vai agir. É claro que em alguns momentos, dependendo da situação, você não vai nem pensar, você vai agir de forma impetuosa, você vai agir de forma impulsiva, e aquilo vai trazer provavelmente consequências. Mas o correto é a gente respirar, é a gente pensar um pouquinho, é a gente contar aqueles 10 segundos para que a gente possa falar e falar de uma forma que a gente não se arrependa e não venha a ferir o outro, né? Como eu compartilhei ainda agora, eu tenho dificuldade nessa área. Então, em muitos momentos, eu acabo colhendo muitas consequências porque eu acabo passando, né, do ponto. Porque, como eu disse, os meus pensamentos são muito rápidos. Então, acabo sendo muito reativa. E isso não é legal, isso não é sábio, e não é isso que a Bíblia nos orienta. Então, eu encorajo você a mergulhar ainda mais na palavra de Deus, para você encher o seu coração e os seus pensamentos, para que você tenha essa sabedoria no falar, para que você tenha essa sabedoria vinda do Senhor. Pessoal, comunicação não é só falar, mas é também ouvir. Então nós devemos estar muito atentos à nossa escuta ativa. Porque quando a gente fala de comunicação, isso nos remete a algo que a gente precisa, algo que a gente precisa informar para alguém, né? Mas muitas vezes a comunicação, ela vem num sentido contrário. E a forma como você vai receber isso também vai dizer muito sobre você e sobre como você respeita a comunicação com o outro. Então, seja atento, seja presente, seja honesto, ouça com carinho, com cuidado e, principalmente, ouça bastante, né? Nós devemos ouvir mais em muitos momentos e falar menos. Então tenha conselheiros, amigos, ouça o seu cônjuge, ouça pessoas de confiança, com carinho, com cuidado mesmo, porque isso vai ajudar a melhorar a sua comunicação com eles e com as demais pessoas. Reforçando o que o Rodrigo falou, eu vou compartilhar com vocês uma palavra que está lá em 1 Tiago 19, que diz o seguinte: meus amados irmãos, tende certeza disto: todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Nós deveríamos ouvir mais e falar menos. Mas nem sempre é assim, né? E eu digo por mim mesma. Eu acabo falando muito mais e em alguns momentos ouvindo muito menos.
E quando isso acontece, não tem jeito. Acontece muitos ruídos, né? Tanto da minha parte, que estou falando muito rápido e falando muito, quanto de quem está ouvindo, que em muitos momentos não consegue acompanhar e aí distorce as palavras. Então, a palavra, ela tem poder, como nós estamos falando desde o início. A palavra, ela tem que ser dita de forma clara, como nós também falamos, mas em muitos momentos nós vamos optar pelo silêncio ou ouvir mais, né? E eu tenho usado isso e eu gostaria de compartilhar com vocês. Tentado buscar, na verdade, eu acho que tentado nem é a palavra certa, né? Mas buscado mesmo a disciplina de estar mais presente numa conversa. Ouvir mais, olhar mais olho no olho, tentar entender o que de fato o outro está comunicando e fazer de uma forma com que a minha comunicação também seja a melhor possível para que o outro a entenda. Então, mas para isso é um exercício, né? É um exercício diário que a gente precisa ter. Vigiar, olhar, pensar e praticar. Queridos, nós falamos sobre clareza, integridade, sobre prudência, sobre escuta ativa e agora eu quero falar sobre edificação. A sua comunicação precisa ser edificante. Eu sei que nós somos bombardeados de todos os lados com os mais variados tipos de palavras que muitas vezes destroem, que muitas vezes colocam a gente para baixo. E isso, às vezes, tem nos influenciado, tem influenciado a nossa forma de comunicar. A gente recebe isso, aquilo de alguma forma mexe com a gente, e quando a gente precisa comunicar algo para alguém, a gente usa palavra que não edifica, uma palavra que coloca o outro para baixo, que destrói. Mas a palavra de Deus, ela nos remete que as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, precisa edificar, precisa ter gentileza, precisa ter amor, precisa transformar a vida do outro de alguma forma e que seja positiva. Então, que nós sejamos comunicadores de vida, de edificação e de alegria na vida das pessoas. Compartilhando com vocês, lá em Colossenses 3:9 diz o seguinte: falai um com o outro com palavras gentis, que edifiquem e que não destruam. Quantas vezes e em quantos momentos na sua vida, na sua trajetória, você não passou do ponto? Não falou de uma forma mais incisiva, às vezes autoritária, arrogante. Quantas vezes isso não já aconteceu? Eu acredito que vários momentos, né? Ou que foi no momento sem pensar, ou foi no momento de raiva, de ira, ou foi em algum momento em que o seu coração ali estava um pouco confuso e aí você não soube interpretar e nem passar o que realmente você gostaria. Então, avalie isso no seu coração. Faça como eu estou dizendo que eu estou fazendo com o meu, me autoanalisando, avaliando, cuidando. Sejam mais intencionais nas suas palavras, sejam mais intencionais no seu agir, sejam mais intencionais para que vocês possam ser mais assertivos. Eu acredito que a comunicação ela é não só importante, como a Bíblia fala, né, pelas suas próprias palavras, mas ela é algo que vai ser constante na vida de vocês, né? Nós vamos falar o tempo inteiro, comunicar o tempo inteiro. Então, se isso for algo ali que não está legal, ele precisa ser revisto, ele precisa ser ajustado e ele precisa ser cuidado. Pergunte para as pessoas que mais convivem com você como elas te veem na área da comunicação. Seja sincero ao perguntar. Peça para que elas descrevam se você fala muito sobre você, se a forma como você fala, o seu tom de voz, o seu estilo de comunicação é o estilo que agrada a elas, que soa bem aos ouvidos delas. E por fim,
peça a elas que elas te falem o que você pode melhorar, qual o tipo de palavra, o tipo de atitude que melhoraria essa relação de comunicação entre vocês. Eu sei que isso não é fácil. Não é fácil você expor uma área da sua vida que muitas vezes você precisa melhorar, que você precisa ajustar. Mas eu tenho certeza que esse exercício simples vai melhorar não só a sua comunicação, mas vai melhorar o seu relacionamento com essas pessoas, porque elas são pessoas geralmente importantes para a sua vida. Então, te encorajo para que você realize esse exercício. E, além disso, eu quero agradecer por você ter participado dessa aula. Eu sei que este é um tema muito importante e eu sei que certamente você aprendeu muito aqui com a gente hoje. Queridos, mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui conosco. Aproveita para dar o like nesse vídeo, faz um comentário lá, a gente gosta muito de ouvir vocês. Curta as nossas redes sociais, tanto aqui no YouTube quanto também no Instagram. Vai lá, ative o sininho, se inscreva, compartilhe. Se isso fez sentido para você, então abençoa o seu próximo com essa palavra de hoje, tá bom? Esperamos vocês no próximo vídeo. Até lá! Até a próxima!